Desde criança, manifestava uma personalidade questionadora que não se conformava com os paradigmas e comportamentos tradicionais, de modo especial os religiosos. Mas uma experiência de quase morte pela qual ela passou durante a cesariana de seu terceiro filho abriu-lhe uma janela para o mundo espiritual e energético que nunca mais se fechou. E assim, sua vida foi inundada por uma luz que iluminou o seu caminho e guiou as suas escolhas para sempre. Vamos conversar com ela? A gente estudava num colégio de freiras católico, meus pais eram católicos, não praticantes, mas católicos, e essa escola de freiras era só para meninas, católica, of course, e eu e minha irmã. Mas elas eram muito interesseiras, assim, se você tivesse mais dinheiro, se você tivesse uma condição melhor, elas davam mais vantagens e mais privilégios. Isso sempre me perturbou muito, essa diferença. E todos os dias a gente tinha missa. Aí tinha que pôr o véu na cabeça e se confessar no confessionário para o padre, para depois poder ir para a missa e receber a hóstia na Santa Ceia, na Santa... Um dia eu falei, eu não vou. Tirei o véu, falei, eu não vou usar isso. E eu tinha o quê? 12 anos. E eu falei, eu não vou me confessar com o padre. Como assim? Você não vai se confessar com o padre? Se você não se confessar com o padre, você não vai receber a hóstia. Eu falei, mas quem está dizendo isso? Ah, porque você tem que confessar os seus pecados. Eu falei, mas que pecado eu tenho? O que eu fiz? A Bíblia fala e você tem que se confessar, porque senão você não vai lá receber a hóstia. E é isso. Fecharam questão. Eu falei, bom, eu então não vou me confessar e não vou receber hóstia nenhuma, porque eu acho isso uma loucura. E falaram, bom, vamos ficar de olho, porque ela é problema. Porque ela vai... É perigoso. Ela é perigosa. Porque se ela espalhar isso para os outros e conseguir fazer a cabeça dos outros, nós vamos ter problema. E uma das professoras, que era uma professora de matemática, ela era bullying com muitas meninas. E eu achava aquilo, assim, o fim da picada. Mas um dia ela tentou fazer bullying comigo e eu não permiti. E ela falou, bom, então você sai fora da classe. E eu falei, não, eu não vou sair, porque eu não fiz nada. E aí ela disse, não, você vai sair. Se você não sair, eu paro a aula. Aí todos falavam, sai, porque a aula não vai continuar porque você está dentro da sala. Eu saí, eu falei, então tá bom. Eu saí, fiquei fora da sala. Assim que tocou o sinal e que todos saíram, eu saí, ela passou por mim e eu pulei nela. Pulei nela, tirei o véu que ela tinha, ela era careca. Aí foi uma confusão, claro, eu fui expulsa do colégio. E então, assim, colégio católico já era... Eu falava, nossa, tem muita coisa errada aqui. Eu já questionava Deus, eu falava, gente, como assim Deus, do jeito que vocês falam? Mas, enfim, foi passando. Aí, casei, tive meus filhos. No último filho, eu tive 3 cesarianas. Na última cesariana, eu tive um choque anafilático. Eu tomei a RAC, que é a pelidural, deitada,
Quando ele começou a cortar, eu sentia metade do corpo. Aí eu disse, olha, para ser uma cesariana, eu estou sentindo metade do corpo, isso não vai dar certo. Ele falou, nossa, então eu vou te aplicar uma dose via venal, porque você não pode mais sentar, porque o campo já está aberto, então eu vou te dar via venal. Eu falei, tá bem. Ainda olhei no soro, assim, ele aplicou no soro, aquilo quando desceu e bateu na veia, eu empolei, eu cresci, meu rosto cresceu, minha língua ficou dura, foi imediatamente um choque anafilático. Eu não conseguia respirar, eu falei, bom, eu vou morrer, porque eu comecei provavelmente, eu só via gente correndo, né, na sala, e ele tinha o parto para fazer, e eu com um choque anafilático. E aí eu comecei a sentir como se o sangue escorresse. Eu comecei a não sentir mais a cabeça, e aquilo foi descendo, descendo, era como se eu estivesse escorrendo pelos pés. O meu corpo escorria pelos pés, até que eu apaguei. Não vi mais nada. E aí eu me vi numa sala, deitada numa maca, numa cama, mas que eu não via nada, pé, nada. Uma sala branca, 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 com uma luz muito estranha, assim, forte, mas não que cegava, mas toda branca, e sem nada, sem nenhum objeto, porta, nada, 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 nada. Totalmente como num fundo, como num fundo infinito, branco. Nada, nada. Eu olhei, um silêncio, eu olhei, eu falei, nossa, onde será que eu estou? Aí, de repente, veio uma mulher, de cabelo escuro, com uma criança no colo. E quando ela se aproximou de mim, ela falava telepaticamente, que para mim não era nenhuma surpresa, eu não me surpreendi, e falou, olá, tudo bem? Está tudo bem. Eu falei, sim, ok. Aí ela falou, esse é o seu bebê, esse é um menino, ele está ótimo, sem problema nenhum, e você vai ficar bem. Ela chegou com Eu fiquei olhando, um bebê no colo, porque o Rafael, que foi o último, eu nunca consegui ver o sexo nas ultrassom. E dos outros eu sabia que era menino antes, mas o Rafael eu nunca consegui. E a gente ainda achava que poderia ser uma menina, porque eu já tinha 2 meninos. Então era uma surpresa. E o médico nunca me falou se era menino ou menina, porque eu apaguei antes com o choque anafilático. Então, eu não vi a criança sair, eu não vi mais nada antes, porque ele estava começando a cirurgia. E então eu não sabia se era menino ou menina, mas essa mulher me disse que era um menino. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, um menino. E apaguei. Apaguei. Quando eu acordei, eu estava no balão de oxigênio, tentando respirar. Eu fazia bastante força para respirar dentro desse balão de oxigênio. E aí, meu ex-marido apareceu e eu falei, como está o menino, o bebê? Ele falou assim, ele está bem, tá bem, nós vimos. Mas ele não se surpreendeu eu falar do menino, porque ele achou que o médico já tinha me falado. E eu nunca falei nada sobre isso, sobre essa cena que eu vi, e que eu fiquei sabendo que era um menino através dessa mulher, e não através do médico. Então, isso passou, e eu nunca falei, e eu achei que eles iam achar que eu estava louca. Imagina, se o médico não falou, que mulher, da onde veio essa mulher? Eu falei, bom, isso era comigo, e com as minhas coisas estranhas, tal, eu falei, tá tudo certo, deixa para lá, é um menino, tá aí o menino, e vamos em frente, toca o baile. E depois disso, eu digo que eu calibrei as minhas percepções,
Aí eu comecei com uma série de sonhos. E os sonhos eram, assim, sempre de premonição. Muito, muito louco, porque cada vez que eu sonhava, eu falava, meu Deus do céu, o que será isso? Porque por alguns sonhos, o que eu sonhava acontecia. Um dos sonhos, eu estava na casa do meu pai, era uma casa grande, tinha um top, assim, num monte, que a gente avistava, tudo longe. E a gente passava o final de semana. E os meninos estavam todos lá. Então, na madrugada, eu sonhei com um lugar que parecia um chuvisco, assim, parecia umas 6 da manhã ou 6 da noite, aquela luz meia, sabe, que não é nem noite nem dia, e um chuvisquinho. E um monte de gente que eu não entendia, claro, o que essas pessoas falavam. Mas tinha um buraco que eu tentava tirar um menino de dentro desse buraco. Mas porque estava essa chuvinha, estava todo mundo molhado. E a minha mão estava molhada também. Eu sabia que era um menino. Não vi o rosto, mas sabia que era um menino. E aí eu estendi a minha mão e eu falava, segura, segura, segura. E a mãozinha dele estava assim, molhada também. E eu falava, segura, segura, segura. E eu sentia que a mãozinha dele escorregava por causa da umidade do ar. Well, eu tentei segurar e ele escapou. E eu acordei, muito assustada. Falei, nossa, mãe, que pesadelo horrível. E, nossa, eu preciso ficar de olho, porque era um menino, e eu com 3 meninos. Eu falei, eu preciso ficar de olho nos meninos hoje, onde eles estão, o que eles estão fazendo, porque, sei lá, se caem num buraco, corre aqui, corre ali, porque era grande a casa e tal. Aí chegou perto de meio-dia, nós estávamos nesse topo que se via tudo longe, e a gente, antes de chegar na casa do meu pai, a gente passava por um lago. E a gente via, dava para avistar esse lago do topo onde a gente estava. E nós vimos bombeiro, polícia. Meu pai falou, nossa, o que será que aconteceu? Fogo? O que será que aconteceu ali para estar esse movimento nessa hora do dia? Aí ele falou, bom, vamos sair para comprar coisas, a gente vai fazer um churrasco. Então tá, sentei no carro, meu pai, mais 2 pessoas atrás, e eu dirigindo. Aí quando eu aproximei desse lago, o corpo de bombeiro e a polícia, o policial tinha um fusquinha, encostado no fusquinha, com uma prancheta, anotando alguma coisa. Aí eu parei e falei, ô meu senhor, o que aconteceu aí? Que tá essa confusão, um monte de gente, bombeiro. Ele falou assim, essa noite morreu um menino no meio desse lago, tem um poço muito fundo, e ele morreu nesse lago, e nós não achamos o corpo ainda, estamos procurando o corpo. Ué, quando ele falou isso, eu fiquei em choque, porque foi exatamente, não era um poço, mas era um buraco, onde eu estava tentando puxar ele. Eu não consegui, e eu tinha contado isso para o meu pai. Eu não conseguia engatar a marcha, do choque que eu tive, de ter sido durante a noite, e foi o que ele falou que foi durante a noite. Meu pai deu a volta, me tirou da direção, porque eu não conseguia mais dirigir, porque eu estava absolutamente em choque. Aí passou, isso passou. Então, assim, cada vez que eu sonhava, eu falava, meu Deus do céu. Porque eu fui, assim, ficando muito claro os sonhos, coisas que eu não tinha antes da EQM. Mas depois disso, ficou, assim, muito apurado, muito apurado. E eu estava casada ainda, e eu tive esse sonho, que eu digo, eu não sei se foram sonhos ou se foram vivências paralelas. Hoje, estudando um pouco mais,
porque eu tenho tantos detalhes de tudo isso que normalmente sonho, você esquece, você perde pedaços, são menos relevantes, e você não tem, não que você, não é prova, mas esses dois, por exemplo, foram coisas Conexão com a realidade, né? conexão com a realidade. Então, às vezes, eu acho que foram uma outra dimensão paralela, sabe? Para frente, que eu dei esse salto e voltei. No começo, eu achava que poderia ser uma projeção extracorpórea, mas com premonição não é tão comum. E, assim, uma vivência paralela, que você pula esse paralelo, você consegue ir para trás ou para frente. Uhum. Diferente de uma experiência extracorpórea, né? Uma projeção astral. É possível, mas menos, eu acho. E eu, hoje, estudando um pouco mais, eu acho que essa vivência paralela, que é só uma escolha, é um pulo quântico que você dá para frente ou para trás. Mas, enfim, esse sonho também, imagina, eu estava casada, nem pensava em me separar, e sonhar com um casamento meu, nesse castelo, que eu sabia que não era Europa, que não era Estados Unidos, que não era Europa. Era um castelo muito velho, cinza, nada Buckingham Palace, não? Nada chique, muito simples, cinza, com umas alamedas assim, e eu sentava numa carroça com 4 cavalos na frente, que tinha um rabo curto, porque eu sentada atrás, eu via bem a anca do cavalo e o rabo curto, cortado. Os cavalos eram em marrom escuro e os rabos eram assim, mais claros, sabe? Meio como loiro, claro, mas cortado, não longo. Muito Sim, estranho isso. aparado. Aparado, curto. E eu subia essa alameda até o topo desse castelo, e nesse castelo eu sabia que era o meu casamento. E eu perdia um sapato, e eu procurava o sapato, de repente o noivo abria uma porta e entrava. E eu lembro, ele era moreno, assim, tipo um árabe, sabe, assim, moreno de árabe, meio, não muito cabelo, e com uma roupa até aqui, assim, aberto, em listras, azul, como o seu fundo aí, azul royal, dourado, como uma roupa de cerimônia, né? E ele abria a porta, eu falava assim, nossa, você não pode estar aqui, você não pode me ver antes de eu chegar lá, né? Essas coisas. E aí ele falava assim, então tá bom, então eu já vou. Aí e ele falava assim, mas lembra que eu te amo muito. Eu falava, tá bom, tá bom, tá bom, mas então vai. E dali eu e a sogra, que eu sabia que era a mãe dele, mas pessoas assim, ele, a sogra, ninguém parecido, não posso falar, é parecido com a fulana, ou com, nada, nada, nada. Pessoas totalmente diferentes. E aí eu saía por uma alameda paralela no castelo, que eu via longe, 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 os vales, nada em volta, só vales, em verde. E o chão dessa lateral era todo em branco e preto, em lajotas branco e preto, porque quando eu olhava para baixo, eu via perfeitamente. E eu carregava um buquê, que eu chamo, mas era um galho comprido, cheio de flores naturais, mas um galho, não era um buquezinho de rosas, um galho esquisito, com as florzinhas, que conforme eu passava por essa alameda, com as pessoas do lado,
eu tirava uma florzinha e dava para essas pessoas, que eu, na situação, era muito natural. Era como um costume, uma tradição. Eu, Sandra, olhando de fora, eu falava, nossa, o que é isso? E eu falava uma língua que eu não reconheço. Eu não posso te falar, é árabe, é whatever. Não sei te dizer. Eu não reconheço essa língua. Mas que eu falava, normal. E nem consigo repetir, porque era uma língua muito esquisita para mim, Sandra, olhando. Mas apesar disso, você entendia. Sim, eu entendi e falava. Mas eu, como observadora, não consigo nem repetir. Não. E aí eu via que no fim desse corredor era onde está essa cerimônia, mas eu acordei. Eu não vi o casamento, não sei se eu casei, mas eu acordei. Então, imagina, eu estava casada, eu falava, da onde que veio isso, né? E nunca podia imaginar que eu um dia viria para... Eu até procuro esse castelo, porque ele é muito nítido na minha cabeça. Eu procuro muito. Eu fui para a Escócia, eu tenho assim uma sensação de que pode ser Irlanda ou Escócia. Mas eu caço, porque eu quero ver até onde isso existiu, ou foi real. E num outro sonho, eu sonhei com um menino. Também eu não estava nesse tempo real. Era uma época, eu não sei qual, mas eu tinha um vestido longo, era jovem, e cabelo escuro, e eu sentada num riacho, com meu pé assim na água, aí chegava um senhor barbudo e falava assim, olha, você tem que correr, porque o menino caiu ali na floresta. Eu levantava, eu lembro que eu segurava a saia, assim, saía correndo, entrava nesse um bosque de árvores bem escuras, e eu sentia a sensação do frio, da diferença da onde eu estava para aquela floresta fechada. E eu chegava, encontrava esse menino, que eu não sei se ele era meu filho, se ele era irmão, se ele era marido, era íntimo meu. Era uma pessoa muito querida minha. E ele caído, morto. Ele tinha caído do cavalo e estava morto. E eu chorava, mas eu chorava, eu chorava. Eu falava, não acredito. E eu chorava, 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 chorava. E aí uma hora eu parava e falava assim, não tem problema, nós ainda vamos nos encontrar novamente. E acordei. Quando eu acordei, ainda assim, toda malhada, porque eu tinha chorado mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu sempre ficava com o pé atrás quando tinha menino, criança, por causa dos meus filhos. Aí passou, vim embora para a Inglaterra, estava aqui já há um ano. Um dia eu recebo uma mensagem, a secretária do meu ex-marido falando, por favor, entre em contato, porque o seu filho Daniel sofreu um acidente. Aquele choque, puf! Eu falei, meu Deus do céu, olha, eu estava tão nervosa que eu liguei 500 vezes, sempre com o número errado. Ou punha mais, ou punha menos, enfim. Aí consegui falar, aí ela disse, olha, eu acho que era melhor você vir para cá, porque é sério. Eu falei, meu Deus, mas o que foi? Foi carro? Que acidente foi esse? Ele falou, não, foi um acidente de skate, porque ele adorava skate. Isso foi dia 29 de dezembro.
Aí você imagina, 29 de dezembro, os aeroportos cheios, perto de Natal, Ano Novo. Então, eu falei, eu tenho que tentar ir de qualquer maneira, porque se ele está no hospital, eu tenho que ir, né? Ela não falou que era gravíssimo, só para não dar o impacto para o telefone. Aí eu consegui um voo, paguei uma fortuna o voo, porque era o que tinha, e sem escala, voei. Foi o voo mais longo que eu tive na minha vida, porque parece que as horas não passavam, direto para o Albert Einstein. E aí lá eu fiquei sabendo mais detalhes, tal. Ele estava na UTI com uma morte cerebral. Ele, ele, ele sofreu um acidente, um carro pegou ele, que nós temos uma casa no interior, e ele vinha descendo uma ladeira. A gente acha que esse carro vinha subindo e pegou ele, mas pegou e foi embora. E ele ficou na estrada, não se sabe quanto tempo, até que receberam um telefonema anônimo dizendo que tinha uma pessoa na beira da estrada, aí que mandaram ambulância, tal, pegaram, mas ele ainda estava falando o nome dele. Mas, porque era interior, as condições eram pequenas, e até que foi para São Paulo e tal. Quando chegou em São Paulo, já não tinha mais o que fazer, porque era morte cerebral. Sim. Aí eu cheguei, fui na UTI, e aí a médica me disse, olha, nós vamos fazer um exame, que é o último exame, ele tem 3% só de irrigação na nuca, mas acho difícil esses 3% irrigarem a cabeça para reverter o quadro, vamos dizer. Tá bom, então vamos, quem sabe, não? Milagres acontecem, esperamos, não, é 100% morte cerebral. Aí ela disse, olha, ele é um jovem ainda, físico ótimo, se você quiser fazer doação de órgãos, esse é o momento, porque daqui para frente ele vai começar a descer, aí já não serve para mais nada. Eu estava tão revoltada, eu falei, não vou doar nada, não quero doar nada, vai ficar assim, eu não vou decidir o tempo dele, porque fazendo a doação você decide o tempo. Difícil uma decisão. Falei, não vou fazer nada, vai ficar aí, se ele tiver que viver uma semana, a 1 ano, a 5 anos, vai ser assim. De tão peque da vida que eu estava, revoltada. Aí fui para casa da minha irmã, tomar um banho, porque eu tinha chegado da viagem de manhã, e para voltar mais tarde. Aí fui para casa, tal, tomando banho, eu falei, será? Eu acho que... E se eu tivesse do outro lado? E se um filho meu tivesse do outro lado, dependendo de um coração, de um pulmão, e as pessoas tivessem a mesma reação que eu tive, ficarem pé da vida, não vou dar nada, deixa do jeito que está. Eu falei, nossa, poderia perder também o meu filho do outro lado, se eu estivesse numa fila de um coração, de um pulmão, de um pâncreas, de um fígado. Aí, lá, eu tive esse insight. Quando eu voltei, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer a doação. Aí você tem que assinar em frente de... É uma lista, você tem que assinar em frente de todos os órgãos que você quer doar. Você pode doar tudo. Tudo. Ossos, tudo. Cabelo, tudo. Mas eu doei 6 órgãos. Ela falou, você pode doar pele, porque vai para o banco de pele, para quem tem queimadura. Você pode doar ossos, porque tem transplante de ossos. Eu falei, não.
6 tá bom. São os órgãos principais e eu não quero caixão lacrado porque não vai ter nada, né? E boba, eu acho, hoje, falando, porque é um corpo só, que não acabou aqui, mas o importante não está aqui, está em outro lado. Mas, enfim. Aí ela falou assim, então tá bom, ele vai para uma cirurgia, será uma cirurgia de 6 horas, para remoção dos órgãos, tarará, e isso era dia 31. Isso quer dizer que o dia 1º, 6 pessoas vão nascer de novo. Vão começar um novo ano com 6 órgãos novos, com 6 chances de sobreviverem. Esse foi o meu grande consolo. Mas, ok, só ela falou, vocês podem se despedir, porque depois daqui ele vai sair, vai passar a cirurgia e acabou. Aí fomos para a UTI para nos despedir, eu, meu ex-marido, meu filho mais novo e a minha irmã, porque o meu filho mais velho estava acampando e não sabia nem da morte do irmão, nem do acidente do irmão, ele estava incomunicável. Naquele tempo não tinha celular ainda. É. Aí, quando eu saí de lá, da sala de cirurgia, da UTI, eu chorava exatamente como foi do sonho do menino que tinha caído do cavalo. Eu lembro, na salinha que tinha fora da UTI, chorando, eu me vi chorando. É interessante isso, porque eu me via chorando, mas exatamente com a emoção do sonho que eu tive anos antes. Sim. Anos. E quando eu me vi chorando daquele jeito, imediatamente veio esse sonho, essa cena do menino do cavalo, e exatamente eu disse a mesma coisa. Eu parei de chorar e disse, não tem problema, nós vamos, isso não é o fim, nós vamos nos encontrar. Como eu disse, na mesma hora daquele menino. Então, depois, eu associei aquele menino ao meu filho, num outro tempo, e nessa realidade, acontecendo parecido, e com as emoções absolutamente parecidas. Olha, mas nessa hora, quando eu parei de chorar e disse, não tem problema, nós vamos nos encontrar novamente, isso não é o fim. Dali para frente, eu passei o enterro, o velório, a missa de 7º dia, antes de voltar para cá, numa paz, mas numa paz, que eu lembro que as pessoas me diziam, como você consegue estar tão plena quando é o seu filho, não é o primo, o vizinho, o marido, é o seu filho. E eu não conseguia nem explicar. Eu falava, eu não sei. É só o que eu sinto. Uma paz. Absoluta paz. E então esse foi, assim, eu acho que o mais, não digo o mais importante, mas o que mais, porque perder um filho, eu sempre digo, perder um marido, perder um irmão, perder um pai, a emoção é diferente do que de uma mãe. Mas eu percebo que tudo que veio antes foi uma preparação para esse ponto. Eu acho que essa preparação foi absoluta. Eu passei, e até hoje eu tenho assim uma paz absoluta em relação a isso, sabe?
Mas eu acho que isso tudo eu classifico hoje como uma experiência paralela, sabe? Mais do que... Porque depois disso tudo, aí deu uma acalmada Hum. em todos esses sonhos, essas coisas. Assim, eu tenho muita sensibilidade, eu vejo pessoas, muitas pessoas, eu consigo detectar o que está passando ali. Eu digo sempre para o meu marido, cuidado com essa pessoa. E são ótimas, sabe? São, assim, absolutamente sorridentes, educadas, comunicativas. Muitas vezes, meu marido falava, imagina, essa pessoa é ótima. Eu falava, calma, cuidado, vai devagar. E hoje ele já escuta mais, mas no começo ele falava, imagina, você está louca. Mas aí quando vinha o bang, ele falava, meu Deus do céu. E então isso continua muito apurado. Em alguns lugares que eu entro, eu não consigo ficar. Eu percebo a energia muito. E aí, ainda no Brasil, por causa disso tudo, eu falava, gente, mas o que é isso? Onde eu vou achar o que é isso? Como pode explicar isso e aquilo? Eu fui fazer astrologia, viagem astral, com o Valdo Vieira. Você ainda Imagina, era morava na... no Brasil, é mais É, difícil. eu morava no Brasil. Era na Rua Augusta, imagina. Depois ele mudou, ele teve o campo dele perto de Manaus, né? E o Valdo Vieira foi um dos papas da projeção astral, né? E aí fiz, nossa, foi incrível. Eu tive muitas respostas, muita coisa. Eu andei anos-luz com ele. Você conseguiu chegar a praticar essa saída Ah, voluntária do corpo? sim, sim, pratico até hoje. Pratico até Uhum. hoje. Aí você vai aperfeiçoando, porque aí ele mudou, eu vim embora para a Inglaterra, ele mudou, ele foi para Manaus, ele tem um centro, ele morreu há 2 anos atrás. Mas eu passei por isso tudo. Quando surgiu a física quântica, eu acho que para mim foi o grande pulo do gato. Conseguiu me explicar muita coisa. E, assim, junto com a física quântica, a Marcela Leal, ela ensina sobre o despertar, o desaparecimento do universo e o curso em milagres, que eu acho que está, não menosprezando os outros, porque eu passei por eles todos, mas sempre achava que tinha mais. Eu conheço o canal dela. Passava por ele, sempre passava por isso, por aquilo, eu falava, não, mas é mais que isso. Tem alguma coisa mais que isso. E a Marcela, com o curso em milagres, eu acho que é o top de tudo isso. Não desmereço tudo que está abaixo, projeção, todas as religiões. Eu acho que a gente precisa subir degrau em degrau. Mas eu acho que o curso em milagres é a mente unicista, sabe? É a mente E, abstrata. e é um livro, ela se baseia num livro que tem esse nome, que foi canalizado, né? Para uma senhora, Foi, se não me engano. foi. E então, o que se ensina ali é sair da Matrix. É o que o Hélio Couto fala numa outra maneira. É o que a física quântica fala de uma outra maneira. É o Sair da Caverna que Platão falava, né? Não sei se você Sair da conhece. caverna. Porque todas as outras coisas ainda estamos na caverna de Platão, com a ilusão das imagens que a gente vê, as sombras que a gente vê. Então, eu acho que o curso em milagres, você começa a corrigir a sua mente. E eu acho isso fantástico, porque
Você começa a deixar o ego, ou começa a doutrinar o ego, vamos dizer. E, colocar ele no lugar dele, na função dele, né? Isso, porque a gente passa sendo escravo dele a Tem vida muita toda. gente que pensa que a gente tem que eliminar o ego, mas isso seria impossível, ele faz parte da gente. Não, eu acho que é só uma correção, é uma correção da mente. E, então, eu acho que eu estou nesse ponto agora. Passei para o terceiro estágio desse curso. É um trabalho árduo, porque o ego não é fácil. A gente passa a vida toda alimentando e vivendo com ele, e dando corda e acreditando. Então, eu acho tudo espertos, né? Às vezes ele sai pela porta da frente, entra pela porta de trás e a gente nem percebe. Incrível. Então, desconstruir o ego não é fácil, mas eu acho que é um começo. E eu vejo muito sucesso em muitas coisas, mudei muita coisa, transformei o que eu vejo, que é um reflexo, o que se vê é o reflexo seu, o que tem dentro de você. E então, assim, é uma coisa que não dá, é um caminho solitário, porque quando você começa a falar que você vê, se você apanha do seu marido, você está vendo um espelho seu, as pessoas caem dura para trás, falam, o quê? Como assim? Então, quando você começa a falar isso para muita gente, eles ficam te olhando e falam, nossa, o que você fumou, né? Porque... Então, nem falo, não comento, porque tem que ter mais base antes, tem que ter mais estrutura antes. Então, e como diz o Curso em Milagre, ninguém salva ninguém. Por mais que seja seu pai, sua mãe, seu filho, você não salva essas pessoas, porque depende delas. Você pode indicar a porta, mas aí é a escolha delas de passar por ela ou não. Quem escuta um depoimento como esse, por exemplo, só entende se tiver ouvidos para ouvir, né? E olhos para ver. Ninguém pode dar o entendimento a ele, né? Tem vários níveis de entendimento. Tem vários níveis de entendimento. Precisa que ele tenha um ouvido preparado para entender aquilo, para poder entender. Eu no começo, quando comecei com um livro, um curso em milagres, os exercícios, eu falava, gente, mas como assim? O que eu estou vendo é uma ilusão. Eu falava, mas eu estou vendo. Esse é o meu celular, ele é palpável. Na rua, dá uma topada, o dedo dói, como é que isso pode ser uma ilusão? Né? Então, é como a Marcela fala, não é porque você vai vibrar no amor, você vai abraçar o maníaco do parque, mas é uma correção, é uma correção mental. Você vai continuar onde você está, se você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem um bom anel, você vai continuar nesse padrão. Você não precisa ir morar no Himalaia e jejuar 7 dias por mês. A correção não é na sua vida, é na sua mente. Então, tem gente que fala, imagina, o meu marido me bate, eu não penso desse jeito, como que ele pode ser o meu espelho? Mas as pessoas não entendem que tudo é energia. Então, se você vibra na energia do seu marido te bater, ele só te bate porque você está na mesma frequência. Ele não bate ou na mãe, ou no vizinho, ou na filha do primo, ele bate em você. Então, é você que está na frequência dele. Agora, se você sai da frequência dele, ele não encontra ressonância. Ele não tem como bater, porque você está em outra frequência. Talvez, se você está em outra tão grande,
ele desaparece, porque ele precisa achar alguém que esteja na mesma frequência. E aí as frequências é outra. Tem gente que fala, imagina, o cara mata, é um bandido, mata o outro. Como que ele, se eu estou vendo ele, se eu estou incomodada com ele, ele é o meu reflexo. Mas as pessoas não entendem que essa energia, você não precisa matar o outro também. Mas a energia do matar é enorme. Ela vem com um monte de coisa nessa energia. Não necessariamente você precisa matar também. Mas essa energia vai ser o seu campo. Então, vai vir o cara de lá, se tiver que matar alguém, ele vai vir para você. Entendeu? Porque essa energia é a mesma. Isso explica muito aquilo que durante algum tempo se falou por conta do livro que foi lançado, aquele O Segredo, vou falar, né? O livro O Segredo, que dizia que você atrai tudo aquilo que você fica pensando, seja de bom ou de ruim. Né? Se você só pensa em assalto, por exemplo, tem medo de assalto, você atrai e termina sendo assaltado. Porque você está na mesma frequência. Então, você é a pessoa mais vulnerável e a pessoa mais disponível para essa frequência. Assim, a física quântica eu acho fantástica, eu acho incrível, acho que explica muita coisa, e eu acho que é o futuro. E não existe diferença entre todos, porque quando você começa a ver mais e mais, todos viemos de uma fonte. Então, os que são o que a gente julga muito ruim, eles só estão temporariamente fora de foco. Eles estão temporariamente com a mente fora do... Eles esqueceram de onde vieram. Mas todos irão para o mesmo caminho. Uma coisa importante desse seu relato, né, é que existe uma teoria, a teoria da física quântica, existe a teoria que vem dos antigos, como a filosofia de Platão, por exemplo, né, Jesus Cristo e outros seres aí que trouxeram verdades para a gente, que são teorias. Mas quando você relata experiências que você passou e faz essa conexão dessas experiências com a realidade, aí você dá abre mais uma porta, né, para as pessoas que estão buscando entenderem. A gente passa, eu acho que a vida aqui é como um filme. Só que às vezes a gente é o diretor, mas você passa a viver o personagem do filme que você criou. Então isso é uma loucura, porque você esquece que é o diretor e se envolve e toma as dores e briga pelo seu personagem. Se você apenas lembra que você é o diretor, você sai da cena e deixa o filme passar, porque foi você que criou, você é o diretor, você que manipula, o fulano vai ficar bravo, o outro vai ser o bonzinho, é você que está dirigindo esse filme. Agora, existe essa metáfora interessante, porque eu já vi, por exemplo, atores de novela dizerem que o personagem que ele interpretava era tão carregado de negatividade que ele tinha que entrar no personagem para ele representar, e quando ele saía da cena, e ele tinha que tomar um banho relaxante, até com sal grosso, para tirar as energias ruins que aquele personagem trouxe para ele. Quer dizer, tá aí. Então, de uma maneira bem simples, está aí a explicação. Isso significa o quê? A gente tem que viver o personagem, realmente. Mas a gente tem que saber que a gente não é o personagem. Não é o Quando personagem. a gente sair da cena, a gente observa aquilo como não sendo a gente. E, às vezes, na vida, a gente tem que ser o personagem. Por exemplo, eu sou um arquiteto, eu sou historiador também. Quando eu estou escrevendo, eu tenho que pensar como historiador, porque senão eu não consigo fazer um trabalho de história. Quando eu estou projetando uma casa, eu tenho que pensar como um arquiteto e agir como um arquiteto, porque senão a casa não vai se construir sozinha. Eu tenho que ser o personagem. Quando eu sou pai, eu sei que
eu não sou pai, no fundo do fundo eu sou irmão, eu sou igual ao meu filho, mas eu tenho que cumprir o meu papel de pai, né? Então a pessoa diz, não, eu não posso viver com o mundo, com a cabeça no outro mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar as contas. Sim, seu personagem tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que ganhar Isso, dinheiro, é. mas você tem que Eu acho saber que a o gente, personagem. eu acho que a gente confunde ser humano e estar humano. Isso. Eu tive falando com meu filho mais novo que é o que você dá 2 linhas para ele, ele vai. Hum. E eu estava falando para ele, eu acho um privilégio estar aqui, sabe? De estar vivendo, por mais que seja a pandemia, por mais que tenha isso, que tenha aquilo, eu acho um privilégio estar aqui. Isso. Porque as oportunidades, as chances de você aprender, eu acho assim, nossa, é um presente, um presente. E eu queria até aproveitar para a gente fechar nossa conversa nesse ponto, mas isso explica por que é que nós estamos aqui. Porque nós somos seres espirituais e a gente, quando não está aqui, está numa dimensão onde não existem essas oportunidades, porque, por exemplo, não existe no mundo transcendental, onde a gente realmente vive, a oportunidade de ser ofendido para a gente poder perdoar, de ser ameaçado para a gente poder reagir diante daquela ameaça de alguma forma. Com certeza. Então, a presença do mal no mundo, por mais que a gente queira abominar o mal, aí lógico que a gente não tem que vibrar na vibração do mal, mas a presença dele é importante para proporcionar um meio onde a gente possa realmente experimentar Aprender. essa vida, né? Então lá É. a pessoa diz, pô, se a gente é um ser espiritual e a gente tem tudo isso, o que é que a gente vem fazer aqui Vem para fazer chegar aquilo. e ter que descobrir tudo que a gente já sabe? Quando a gente chega do outro lado, a gente dá uma risada, porque diz, eu passei a vida E toda para aprender. apagou tudo o que você já viu, o que Pois você é. já teve. Quando a gente entra na matéria, a gente esquece tudo. Isso faz parte do jogo, né? Para Com poder certeza, vivenciar tudo isso com e certeza. superar. Inclusive, eu penso assim, aquelas experiências que você teve que parecem como o seu casamento, como a morte do seu filho, parece você ter vivido aquilo já em outra época. A impressão que dá é que são experiências que você viveu em outras vidas, mas que você não conseguiu transcender ou chegar no nível que tinha que chegar. Ela se repetiu aqui agora, para que Com você certeza. possa chegar Ah, naquele não, nível. essa ficha caiu no enterro do meu filho, essa ficha caiu. Eu ainda falava para o meu ex-marido, eu falava, olha, isso tem um propósito, que passou assim para ele, ele não entendeu o que eu queria dizer, porque a reação dele é totalmente diferente da minha. Mas eu o tempo todo eu falava, isso tem um propósito. E ele achava uma loucura, ele falava, imagina, perder um filho, que propósito que tem? Mas eu falava assim, essa perda foi uma ficha de alguma coisa que eu estava tentando segurar, Uhum. sabe? Quando você Então, largou, né, e doou os órgãos e pensou no outro, parece que aquilo ali quebrou uma barreira que você tinha, né, que era ainda dentro do seu egoísmo de pensar só em você. Mas já pensou uma mãe perder um filho e ainda com o filho ali, com o coração batendo, você chegar nesse ponto de pensar no outro, dizer, não, mas eu tenho que pensar no outro. Estou perdendo meu filho, mas e eu é tenho que pensar no outro. interessante, e é interessante que isso foi uma escolha. Uhum. Foi a minha escolha, porque o meu marido disse: é com você. O que você decidir, está Poxa, decidido. foi colocado em suas mãos mesmo. Então, foi uma escolha. E essa escolha foi uma quebra de paradigma, sabe? Uhum. Foi uma É. quebra ali. Eu acho, foi um pulo quântico ali. Como você disse, tudo convergiu para aquele ponto, né? Com Parece certeza. que aquele ponto foi um ponto máximo, assim, a partir dali tudo
vai ser diferente e dali para trás tudo era diferente. Realmente. Porque até aquele ponto, e se a minha escolha as coisas da física quântica, que tem sempre o paralelo e as escolhas. Uhum. Você pode mudar o seu futuro com a escolha que você faz hoje. Para tudo. Uhum. Se você escolhe hoje, você muda o seu futuro. Seu futuro podia ser aqui, podia ser ali, depende da sua escolha hoje. Cada momento é uma encruzilhada. Então, a minha escolha, e que foi 100% minha, porque meu marido falou, o que você decidir, está decidido. Se você achar que não, não. Se achar que sim, nós vamos fazer. Sim. Então, eu até sempre agradeço a vida dele, porque ele poderia ter escolhido, e eu só segui. Sim. Mas a decisão da escolha ficou na minha mão. E isso tinha um propósito, sem dúvida nenhuma. E eu fiquei muito surpresa com essa paz que eu tive. E por uma decisão que eu não me arrependo absolutamente. Então, eu quero aproveitar aí essa sua deixa para agradecer essa grande oportunidade que o universo nos proporcionou de lhe conhecer, ouvir essa sua história e desenvolver essa conversa e levar isso para o mundo, né, a partir do compartilhamento aí no nosso canal. Espero que ajude pessoas. Exato, e espero que a gente também, a partir daqui, a gente mantenha aí nosso contato, nossa conexão, e outras oportunidades também, em outras situações, mais para frente. Com certeza.